Olá, galerinha! Tudo bom com você? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like. E hoje a gente vai estar falando sobre a parte B. A parte B, na verdade, lê o mesmo versículo, lê o mesmo capítulo, mas eu vou jogar para uma outra perspectiva, eu vou olhar por um outro ângulo. Então eu achei melhor separar os vídeos, tá bom? Então se você não viu o vídeo de ontem, depois que esse terminar, volta lá e assiste. Abre aí em Êxodo 32, a gente vai ler só os primeiros versículos, que vai falar assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos, levaram a ele. Ele recebeu, fundiu, e aí ele fez uma imagem, depois moldou de maneira que se tornasse um bezerro, né? E se fez aí o bezerro de ouro, que se tornou o Deus deles, né? Tanto que no versículo 4, na parte B, ele diz: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então, de maneira geral, ele pegou esses brincos, fundiu, e aí ele modelou, dando-lhe a forma de um bezerro. E aí surgiu o bezerro de ouro, que foi o símbolo que Israel, o povo de Israel, pegou e adotou como o Deus que tirou eles do Egito, de primeiro momento. Então, é algo muito grave, porque a visão de Israel estava distorcida. Eles estavam com medo, Moisés sumiu, foi no instalar de Deus, eles já estavam: faz um bezerro de ouro pra gente, porque a gente precisa ter uma esperança, e a gente precisa adorar a algum Deus pra gente saber que esse Deus vai ajudar a gente. Qual é o problema disso? O problema é que a gente faz isso no dia a dia. O problema é que a gente não vê a mão de Deus, porque existem processos, então leva tempo para as coisas acontecerem. E aí, quando a gente não tá com foco nesse de esperar, a gente acha que Deus não vai fazer, ou que Ele não está fazendo, ou que Ele se esqueceu de nós. E nesses momentos a gente grita: faz ali um bezerro, por favor, porque eu preciso me agarrar em alguma coisa, eu preciso ter uma esperança. Isso é ruim por quê? Porque aí a gente coloca a nossa esperança no lugar errado. A gente coloca a esperança em coisas que vão acabar se desfazendo, coisas que são instáveis, coisas que não são eternas e por isso tem um prazo de validade. Algo que dá para ser falado aqui é sobre a questão de errar o tempo. Então o povo, ele fala que Moisés não desceu logo da montanha, então não foi no tempo que o povo queria. Moisés não subiu e falou: olha, assim que vocês sentirem a minha falta, assim que vocês se sentirem inseguros, eu desço, tá bom? É só levanta a mão, me dá um grito, ou manda alguém. Moisés não se responsabilizou, não falou isso, sabe? E Deus, da mesma forma, ele não tem que prestar conta pra gente. Ele não vai falar: olha, Malu, eu sei que você está ansiosa, mas até o dia 31 eu fecho pra você, tá bom? Eu libero a sua bênção, eu tô só resolvendo aqui com a RH Celestial. Não existe isso, gente. Deus não precisa te dizer quando vai acontecer as coisas, porque não é você que diz pra Deus quando as coisas vão acontecer, mas você se alinha com o que Deus falar que vai acontecer. As vontades dele vão acontecer. Você tem o seu livre-arbítrio e você pode sim fazer o que você quer, mas caso você seja cristão, você renunciou a esse livre-arbítrio. Você usa e usufrui do seu livre-arbítrio para viver debaixo da vontade de Deus. Então, se eu morri pra mim, então por que eu ainda quero fazer as minhas vontades? E se você não é cristão, você tem que entender que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua. Não porque ele é tirano e a gente é um fantoche, ele quer controlar e vai por aqui, e aí ele fecha a porta e a gente fica encurralado. Nada disso. Mas acontece que a nossa visão é muito limitada. E a gente também é muito imaturo na maioria das vezes. Tem coisas que a gente pede, mas a gente não tá pronto pra receber. Tem coisas que a gente quer, mas a gente não sobreviveria a essas circunstâncias. E um exemplo para ilustrar seria, por exemplo, se você pede para ir para o Monte Everest, Deus tem o poder de te colocar lá agora? Tem. Ele pode fazer? Se ele quiser, pode. Mas qual que é a questão por trás? É porque a gente pede a coisa, mas a gente não avalia o redor. Então, Deus, eu quero ir pro Monte Everest. Aí Deus vai e te coloca. Você não treinou, você não sabe respirar naquela altitude, você não tem um condicionamento físico para descer do Monte Everest depois, porque você tá pedindo para ele te colocar. Em nenhum momento você falou: Deus, me ajuda a planejar a ida e a volta. A gente tá sempre no eu quero, mas a gente não sabe como vai viver depois que receber aquilo. Então é muita falta de planejamento e é muita
oração que a gente nem sabe se quer mesmo, sabe? Tem muitas coisas que a gente pede pra Deus que se Ele te der hoje, você vai falar, é isso? Então, Deus, não era isso não. O ser humano, ele tem muito isso de querer pedir, mas não entender o que ele está pedindo e não avaliar todo esse cenário. Uma outra coisa que dá pra ser falado também é sobre essa necessidade do ser humano de saber o que vai acontecer, essa necessidade de ter um refúgio, de ter um escape, de ter uma segurança, né? Ele queria ser conduzido, mas o problema é, se você não quer ser conduzido por Deus, você vai ser conduzido para caminhos, para lugares tortuosos, para caminhos que vão te fazer mais mal do que bem. Você não vai ter algo bom que dure. Você pode ter prazeres momentâneos, mas você vai sempre voltar pro lugar de onde você estava. Então, eu tô no fundo do poço, me puxa. Aí vem uma circunstância e você se agarra e você coloca a sua esperança num bezerro de ouro e ele te tira. Mas aí depois ele te joga de novo. Então você sempre volta pro fundo do poço. Só que o que acontece? Deus, ele não é assim. Ele vai te tirando aos pouquinhos, mas nunca mais você volta pro fundo do poço uma vez que ele te tirou daquela situação. Nunca mais você volta a viver aquilo, caso você tenha aprendido a lição e caso você esteja em comunhão com ele, escutando o que ele diz e seguindo as orientações claras que ele dá. Esse vídeo é mais um alinhamento de interpretações, né? Você acha que Deus é um tirano, que ele demora, que está fora do tempo, mas o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo não é. Na nossa mentalidade, você poderia ter todas as bênçãos que você pede agora, nesse segundo. Mas a gente não para avaliar se tá certo. Nós não paramos para avaliar qual vai ser o cenário depois que nós recebermos essa bênção. Não paramos para pensar como nós iremos agir depois, como vai ser a vida depois. Quais pessoas serão afetadas por conta dessa oração que a gente fez, por conta desse pedido, por conta dessa decisão que a gente já tomou ou quer tomar. E é isso. Quando a gente usa as habilidades de forma errada, foi o que foi falado no primeiro vídeo. Porque Deus, ele te dá coisas, porque ele quer te usar. Ele coloca dentro de cada um de nós exatamente aquilo que, sabe, cada um tem algo muito especial que só a gente vai poder fazer. Não quer dizer que você não é descartável, sabe? Porque tem muito isso. Não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, ele pode levantar outro. Mas se ele colocou em você, é porque ele já pensou e ele já tem um plano pra você. O problema é que Deus, ele fecha as portas que ele não quer pra nossa vida, pra que a gente vá em direção à porta certa. Só que nós, teimosos, do jeito que somos, não vamos para a porta certa. A gente fica batendo na errada e se lamentando, e a gente senta e chora diante da porta errada. Então, o problema realmente é não ir no caminho certo, não ir em direção certa. Quando você achar que está demorando, se você está com alguma situação difícil, você está, sabe, se sentindo encurralado, sem refúgio, sem segurança, confie em Deus. Moisés não abandonou o povo. Um momento ele iria descer. O problema é que Deus estava falando com ele, dando as instruções, e eles estavam conversando. Tudo bem que Deus ia destruir o povo? Ia destruir o povo. Mas por quê? Porque o povo se comportou mal. Só que Moisés estava intercedendo pelo povo. E o problema é porque o Espírito Santo de Deus está tentando interceder pela gente. Deus, ele tá tentando ajudar a gente, só que a gente não se ajuda. Enquanto Moisés estava lá intercedendo pelo povo, falando, não, Deus, não destrói não. Imagina o que vão falar, que você tirou o povo do Egito, né, pra morrer no deserto. E o povo tava lá, se condenando. Então Deus olhava pro povo e falava, mas é exatamente disso que eu tô falando. E, assim, graças a Deus, né, Deus não destruiu o povo, ele voltou atrás e mudou a decisão. Só que o que você vai fazer a partir de hoje com as decisões que você tem tomado? Porque você está ajudando Deus a te ajudar? Porque às vezes a gente atrapalha. Deus tá louco, doido pra liberar as bênçãos. Ele quer que você viva o extraordinário, o melhor da terra. Porque nenhum pai quer que o filho viva na miséria, morrendo, pedindo, tipo, R$2 pra tomar uma coca. E às vezes a gente tá nesse cenário por conta das decisões que a gente tomou antes disso, né? Então, a vida, ela é baseada na lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Se você tem plantado coisas erradas e você tem plantado, sabe, tudo que te trouxe até aqui, onde você está agora, você tem que mudar a partir de hoje. Então, não, seu cenário não vai mudar do dia pra noite, mas se você começar hoje a tomar as atitudes e as decisões corretas, a sua vida pode mudar daqui pra frente. O vídeo de hoje eu quero usar Êxodo 32 para te dizer, espere o tempo de Deus.
Não se apegue a coisas momentâneas, a coisas falsas, porque aquilo que foi feito de ouro, né, uma estátua, podemos dizer assim, não era um deus. Estava sendo adorado pelo povo, mas não tinha o poder de mudar a situação deles. Mas Deus tinha. Então, não coloque os seus olhos em coisas nada a ver e desvie o seu foco daquilo que realmente pode te ajudar. Não se afaste de Deus tentando se apegar nas coisas do mundo, porque não vai te ajudar. Nenhuma outra coisa, nenhum outro lugar longe de Deus vai te fazer se sentir tão completo quanto ao lado de Deus. Porque você foi criado para estar num relacionamento com Deus. Você foi criado para conversar com Ele todos os dias, para orar. E Deus está te chamando, está te convidando para um tempo de alinhamento, para você sentar e falar: Deus, a minha vontade é isso, isso e isso. Mas que seja feita a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é muito, infinitamente melhor do que a minha. Se Deus ele pode fazer planos que eu não consigo nem imaginar, quer dizer que o melhor plano que eu fizer na minha cabeça, mesmo sendo irreal, que é a pessoa mais top que eu já vi, com a vida mais top, e aí eu falo, eu queria isso, Deus tem algo ainda maior. Então, que você hoje possa descansar em Deus, que você tenha coragem e paciência para aguentar até Deus te tirar do deserto. Ele não vai te deixar morrer no deserto, calma. É só uma situação para tirar o Egito de você, para te tratar, para que quando você chegar à Terra Prometida, para que quando você chegar onde Ele quer te colocar, você não perca. Porque se você quer ir pro Monte Everest e Deus te coloca no Monte Everest, mas você não treinou, você vai perder a bênção, você vai morrer lá em cima. Deus não quer te colocar em cenários onde você vai morrer. Ele não vai te colocar em cenários onde você vai perecer. Então, primeiro se prepare, se cuide. E aí você fala: Deus, eu tô pronto para aquilo que eu tô pedindo. E aí, no tempo dele, Ele vai fazer. Então é isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha aberto seus olhos e a sua mente em nome de Jesus, que a partir de hoje você possa se organizar melhor e que os seus olhos se voltem para Deus e que os seus ouvidos estejam atentos ao que Ele vai te falar, porque eu creio em nome de Jesus que Ele vai começar a falar com você e te dar orientações e direções claras a partir de hoje, tá bom? Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal para os próximos vídeos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua vida, falou!